Em que mecanismo se baseia o passe? Assim perguntou André Luiz na obra Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17. E a resposta de Aulus foi: a vossa ciência atual já não tem mais no átomo o tijolo indivisível da matéria. Antes dele existem as partículas atômicas, subatômicas, as linhas de forças, a matéria mental determinante. E termina dizendo: tudo é espírito no santuário da natureza. Modifique o seu pensamento e tudo se modificará convosco. E também afirmou Miramês, na obra Filosofia Espírita: o espírito, na sua expressão mais simples, começa como fluido. Então, o que André Luiz chamou de espírito, o princípio inteligente do universo, é ele, o espírito, ou eles, os espíritos, princípios inteligentes que formam esse oceano infindável. Quem amorosamente nos conduz até vocês é a Aline Gonçalves, a quem agradecemos infinitamente. Também agradecemos a vocês, espectadores, corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras, que são a razão do nosso existir. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. A série que estamos estudando é o Espírito do Espiritismo. E hoje vamos falar um pouco sobre os fluidos, como fora proposto. E na próxima etapa, uma outra temática dentro da proposta do Espírito do Espiritismo. Então, quando André Luiz, tanto em Nos Domínios da Mediunidade quanto em Missionários da Luz, ele fala que tudo é espírito no santuário da natureza. São os espíritos se unindo em dois ou mais que formam a matéria elementar ou o amor substância, que é o que nós chamamos de fluidos, que vai formar depois o éter cósmico, o fluido cósmico, esse prana universal, que vai transmutar-se em matéria mental, em energia mental, em bioenergia, a começar pelos princípios vitais, mais tarde os fluidos vitais e, por fim, a energia vital. O primeiro elemento gera a vida, o segundo nutre a vida, o terceiro a organiza e a mantém. E é esse oceano de possibilidades que gera a vida e a vida em suas incontáveis expressões que forma a consciência. É por isso que não existe vida sem consciência, nem consciência sem vida em parte alguma. Vamos relembrar algumas coisas antes de começarmos e depois vamos estudar um tanto mais. Então, quando nós mostramos a cepa, lembramos de Kardec, homenageando, que ele usou-a, mostrando a cepa como o corpo físico, o talinho da uva, e o perisperma como o perispírito, e a seiva como o espírito, a consciência em si. E nós sabemos que cada bago de uva representa uma alma, hoje temos essa visão, e quando esse espírito vai somando essas almas, ele pode ir subdividindo sem se dividir de fato. Então ele divide, fraciona-se sem se dividir, ou une-se com o outro para formar realidades maiores, ou vários outros, ou incontáveis outros, porque a soma dos espíritos forma um todo, conforme consta na questão 151 do Livro dos Espíritos. Isso feito, relembrando algumas telas da apresentação anterior, da obra Revista Espírita de Allan Kardec, do mês de dezembro de 1862, antes de pretender, quem quer que seja, domar um espírito mau, precisa cuidar de domar-se
a si mesmo. Nós queremos, às vezes, mudar a vida do outro, seja encarnado ou não, e esquecemos que o nosso exemplo é que faz acontecer, e não o nosso querer puro e simples. Então, o exemplo fala mais alto, como vocês vão ver nas cenas por vindouras, que é a introdução da próxima etapa. Os maus pendores, que são para nós pior do que os maus espíritos, porque são esses pendores que os atraem, como a corrupção atrai as aves de rapina. Então, se há corrupção, é algo em decomposição, nesse sentido, porque está atraindo as aves de rapina, porque não estamos falando de uma ave caçadora pura e simples, a águia ou o carcará, etc. Nós estamos falando de algo em putrefação, chamou de corrupção, tanto que Kardec fala, cessando essa corrupção, não tem mais como atrair as aves de rapina. Embora a biologia classifica como aves de rapina só as aves caçadoras, mas aqui se percebe uma realidade diferenciada. Então, de todos os meios para adquirir-se força para chegar a isso, para nos livrar dos maus espíritos, os meios mais eficientes são a vontade secundada pela prece. Então, vontade e a prece. Então, a prece do coração, e entende-se, e não a de palavras, das quais a boca participa mais do que o pensamento. Por isso, Kardec afirmar que a forma de nada vale, o pensamento é tudo. E hoje sabemos que é o sentimento que qualifica o pensamento. Nem é o pensamento o ser superior nesse sentido, mas é o sentimento que vai transportar-se. Ser transportado pelo pensamento ou qualificá-lo é que vai fazer a diferença de fato, como nós vamos ver nesta aula no universo dos fluidos. O pensamento dá forma, o sentimento dá vida, a palavra dá movimento e a atitude dá direção. E esta frase tem a instrução de André Luiz, mas nesse molde nós é que cunhamos a partir das orientações de André Luiz. Pedindo também pelo espírito obsessor, é retribuir-lhe o mal com o bem. Ele intenta nos fazer o mal, nós devolvemos o bem e nos mostramos melhor do que ele, e já é uma superioridade não devolver o mal com o mal, olho por olho, dente por dente. É orar pelos que nos perseguem e caluniam, fazer o bem a quem nos deseja o mal e amar quem nos odeia, é a recomendação de Jesus. Esta máxima terapêutica, porque a oração é uma couraça de luz que nos defende por dentro e nos imuniza por fora, conforme Amélia Rodrigues. E quando eu não desejo o mal daquele que me deseja, eu já estou amando de algum modo. Então, só de não desejar o mal para quem quer o meu mal, eu já estou amando, e assim, mesmo que a criatura me odeie e eu não respondendo na mesma frequência, mas sim procurando amá-la e começar por não querer destruí-la, já estou amando também por minha vez, ou fazendo o exercício da virtude oposta. Com a perseverança, acaba-se o mais frequentemente por levá-lo a melhores sentimentos e de perseguidor dele fazer um devedor. E Kardec, ainda nestas lições, tanto de dezembro de 1862 quanto de janeiro de 1863, talvez a nossa missão seja resgatar o chamado obsessor.
tanto o que está fora quanto o que está dentro, porque não raramente somos o nosso próprio obsessor. E ele sintetiza, em resumo, a prece fervorosa e os esforços sérios para se melhorar são os únicos meios de afastar os maus espíritos que reconhecem seus senhores naqueles que praticam o bem. Então, os meus esforços para melhorar-me e essa prece fervorosa, a prece precisa de uma base. Assim, ou melhor, a fé precisa de uma base, porque estamos falando da prece fervorosa, então movida pela fé, que tem uma base, e a base é a compreensão perfeita daquilo em que eu estou crendo. Então, se é fervorosa essa prece, eu sei o que eu estou fazendo. Sei que a oração vai colocar em movimento algo que vai ser enriquecido pelas minhas virtudes. E quem vai transportar esses fluidos, porque a prece é uma magnetização, é o que chamamos de éter cósmico. E ao ser transportado, ele interfere nesse éter, ou nesse prana, ou nesses fluidos, e não só leva a encomenda, mas altera tudo pelo caminho por onde passa ou perpassa. Isso feito, tomem água. Respirem fundo. Vamos refletir. Vamos fazer uma breve introdução para pensarmos um pouco mais e depois a aula em si. Da obra de Carlos Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria, a mensagem ou o capítulo 174, a quem você quer convencer de suas ideias? Dê o exemplo vivo de suas ações. Então, ao quem queremos convencermos de nossas ideias, vamos dar o exemplo vivo de nossas ações, que é a vivência dessas ideias. Agora, falar por falar, não vamos convencer, porque a palavra até pode convencer, segundo André Luiz, mas só o exemplo transforma. Então, a quem você quiser convencer de suas ideias, dê o exemplo vivo de suas ações, que vai dar tudo certo. E ele complementa no 246, ou na mensagem 246, a força do exemplo é a mais convincente e eficaz que existe no mundo. E o mundo que ele quer dizer é o universo, o cosmos. É a mais potente, porque a força do exemplo é o amor em ação. E esse amor que é a força mais potente quando exemplificado. E Joana de Anjos, na obra Ser Consciente, capítulo 1, item 2, de Valdo Pereira Franco, a enunciada cisão entre o eu, que somos nós, o eu com E minúsculo, e o si com S maiúsculo, que é o espírito, atávica, tão falada antigamente ou anteriormente, ela desaparece quando a análise do perispírito demonstra que a personalidade a qual animamos resulta da experiência de cada etapa que nós estamos vivenciando essa personalidade. Mas a individualidade é a soma de todas as realizações nas sucessivas encarnações. Então, o eu menor, ou a personalidade, somos nós, e a individualidade é o nosso todo, ou todo espírito do qual somos uma diminuta fração. De acordo com alguns, isso está em O Livro dos Médiuns, com Allan Kardec, parte 1, capítulo 4, item 50. De acordo com alguns, ele próprio não acreditava muito nisso na época, o perispírito não seria outra coisa senão a própria alma depurando-se gradualmente nas diversas transmigrações. E mais tarde, Leon Denis comprova isso e mostra em suas obras, principalmente na obra Depois da Morte, esse fato. E
O próprio Kardec também, no Evangelho segundo o Espiritismo, acaba por confirmar isto. Porque se o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito, o corpo físico vai transformar-se no ser perispiritual. Se o perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, e essa completa purificação é a natureza do espírito puro, ou seja, ele é a alma evoluindo, vai tornar-se o ser mental e quando a mente desperta, torna-se o eu superior, segundo Joana de Ângeles. Ainda, agora só mudou o item, não mudou o item, o capítulo, mas ainda o Livro dos Médiuns, parte 2, capítulo 1, item 54. No conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Como não tem a mínima condição de resolvê-los se não compreender o perispírito como esse instrumento ou veículo de transmissão do pensamento que a mente vai usar para manifestar-se. E se ela está manifestando por intermédio do, ele vai evoluir até se confundir com ela. Então, no conhecimento do perispírito de fato, está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis, porque nele está o energismo para consertar qualquer realidade biológica, porque tudo que está lá antes estivera cá. E só sabe mandar quem sabe fazer. Então, se hoje é professor, quem antes fora aluno, é justo que esse professor pode voltar e ocupar o lugar do aluno no sentido de realizar tarefas. Mas o contrário não pode ocorrer, o aluno lecionar matérias que somente tem as habilidades o professor ou os professores. Da obra A Gênese, capítulo 1, item 39, o perispírito é o veículo da transmissão do pensamento. Então, a mente o cria e, por meio dele, se expressa. O pensamento vem da própria mente ou é fabricado por ela quando ela está criando o pensamento, ou ela vai manifestar o si, com S maiúsculo, e dele virá, por intermédio da vontade, algo que vai transformar-se em pensamentos, em ideias, em ação. Ou o próprio espírito, a própria consciência, canalizará o hálito divino por intermédio do centro coronário e quando esta inspiração divina chega na mente, se transforma em pensamento e o energismo ou prana universal que traz com esse hálito vai transformar-se na matéria que vai dar forma a esse pensamento para que ele possa cumprir o seu papel. Por que falamos de perispírito e de pensamento? Porque é com esses instrumentos, tanto o corpo físico, o perispírito e o pensamento, principalmente o pensamento, a mente, o perispírito, a vontade, é que nós vamos fazer acontecer no universo dos fluidos. Porque todo o resultado ou toda a resultante desse processo é que vai propiciar a cura do corpo, a sua reordenação ou a sua promoção, a sua sublimação. Tudo vai depender da pureza dos pensamentos, assim como dos sentimentos, a inteligência bem instruída, o poder imaginativo, as memórias ativas e o desejo em ação. Então, da obra O Livro dos Espíritos, questão 662, é válido orar para outra pessoa? Por isso falamos disso antes. A resposta foi: o espírito daquele que ora age pela sua vontade de fazer o bem. Pela prece, atrai bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer. Tanto espíritos menores para servi-lo, espíritos da natureza, por exemplo, os elementais,
quanto espíritos superiores para inspirá-lo, ou até o seu próprio espírito para intuí-lo. Então nós precisamos, porque nesse universo dos fluidos nós vamos usar da oração para atender à distância, vamos usar desses fluidos para o trabalho da bioenergia, usar desses fluidos para a transmutação da matéria na confecção dos alimentos, numa infinidade de coisas, porque aí está o segredo da vida e a sua função ao transformar-se em consciência. Então, na questão 662, ainda, porque nós vamos dar continuidade, a nota de Allan Kardec: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. Porque a nossa aura vai expandindo, o corpo, nós vamos perceber que está dentro desta aura, dentro do perispírito, e ela vai de 0 ao imensurável de acordo com o conhecimento e os valores de quem está pensando ou de quem está exercitando o seu poder mental na interação, na transmutação e na confecção de infinitas formas ou na transformação delas para o nosso e para o bem de tudo e de todos à nossa volta e dentro de nós. Porque na obra que veio 21 anos após a partida de Allan Kardec do mundo físico, Obras Póstumas, em Fotografia e Telegrafia do Pensamento e em Teoria da Beleza, em Teoria da Beleza ele fala que quando os nossos pensamentos sutilizam-se a partir do exercício dos valores morais, o nosso corpo também se sutiliza. Ele que antes se nutria de alimentos mais densos, agora não carece mais desses alimentos mais densos. E um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências. Então, estou interferindo em todo o meu passado, desde a origem conceptual do meu existir. E, ao mesmo tempo, estou interagindo com todos os seres em um mundo, no planeta Terra, e em todos os mundos, em todo o universo. Foi por isso que Leon Denis afirmou: o universo inteiro está dentro de nós e nós existimos no universo inteiro. Ainda na mesma obra e questão, ainda na notinha de Allan Kardec, a prece em favor de outras pessoas é um ato dessa vontade de querer fazer o bem. Se for ardente e sincera, essa prece, que é um ato de vontade, pode chamar os bons espíritos para ajudar aquele por quem oramos, a fim de lhe sugerir bons pensamentos, porque a oração nossa chega no universo do outro como inspiração. Então nós vamos sugerir a esse ser a quem oramos bons pensamentos e lhe dar ao corpo e à alma a força de que tem necessidade. Então vai dar à alma essa inspiração, essas diretrizes e também ao corpo o processo de revitalização. Mas a prece do coração é tudo, a dos lábios não é nada. Por isso a prece fervorosa, saber o que está fazendo. E ninguém desvia os recursos direcionados pela prece, segundo o Dr. José Raul Teixeira. Então ela não tem como desviá-la da rota que foi traçada. Então ela vai chegar ao endereço levando as inspirações. Por isso, no dizer de Joana de Anges, na obra Garimpos de Amor, a oração traz benefícios para quem ora. E a pessoa que recebe a oração recebe apenas os estímulos, estas inspirações. Até certo ponto pode receber o alívio por meio da revitalização, porque é uma magnetização.
mas ela leva o convite para a pessoa se mexer. Como no dizer de André Luiz, da obra que citei no início, nos Domínios da Mediunidade, o capítulo que versa sobre o passe, de número 17, ele vai mostrar que o nosso energismo vai acordar o potencial do outro. Agora, manter o potencial acordado em ação depende do outro. Da obra A Gênese, capítulo 14, item 16. Basicamente, daqui para frente, vamos explorar esse capítulo da obra A Gênese, que é o que mais marcou a nossa vida. A obra inteira, em especial o item 2 do item 27 do capítulo 2 também, que mudou todo o nosso roteiro de vida, e o item 55 do capítulo 1 também, onde narra que o Espiritismo caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. Ele assimilará sempre todas as verdades saídas do domínio da utopia, transformada em verdades práticas. Se a ciência demonstrar que ele está em equívoco em um ponto, ele modifica esse ponto, porque diante de fatos não existem argumentos. Se o Espiritismo não fizer isso, assimilando as verdades que vêm da filosofia, da ciência e da moral, ele se suicida, ou ele se suicidará, deixa de ser uma doutrina que progride por evolução. E lá no item 27 do capítulo 2, o homem é um pequeno mundo. O diretor desse pequeno mundo é o espírito. O princípio dirigido desse espírito é o corpo, que é a sua criação, da qual ele é o Deus que criou o corpo. Ele está em toda parte no corpo, assim como Deus está em toda parte na sua criação. Então, ele tem o poder de curar, de fazer o que for necessário para o corpo. Nós que somos a alma, que desconhecemos o próprio corpo e o seu Criador, que às vezes não conseguimos fazer muita coisa. Então, nós vamos ver essas realidades. Então, sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este pensamento modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados, esses fluidos, das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Pode transformar-se em algo nobre ou em algo mortífero, por exemplo. Ele pode matar ou pode gerar vida. Por isso, na obra Vinha de Luz de Emmanuel, dizer, no capítulo que ele fala do palavrório, que uma palavra bem dita, ou melhor, a palavra pode matar ou gerar vida. A palavra bendita ou maldita, segundo Eurípides Barçanufo, é que pode também gerar vida ou matar. E ainda Eurípides Barçanufo, os entes vivos que são os nossos pensamentos, nossas ideias, nossos sentimentos ficam em torno de quem os cria, ajudando se for puro ou desajudando se for impuro, tanto durante a vida física quanto depois na vida espiritual. Então, frisa bem nessa tela. Então, nós vamos falar dos fluidos e do pensamento. Então, eles são o veículo do pensamento e, ao mesmo tempo, o pensamento vai modificar esse veículo e levar uma resultante para um endereço direcionado. Então, podendo esses pensamentos modificar as propriedades desses fluidos, que vai condensar-se e transformar em átomos, moléculas, células, tecidos e etc., então é evidente que deve achar-se impregnado das qualidades boas ou más de quem pensa. Então, ele vai tornar-se coisas nobres ou destruidoras, como nós vamos ver já já. Então, agora já o item 17, aqui, capítulo 14, item 16. Agora mudou o item 17. Então, os fluidos não possuem qualidades sui generis, ou qualidades definidas, vai depender das qualidades de quem pensa ou de quem age sobre eles, mas as que adquirem no meio onde se elaboram, onde alguém está manipulando esses fluidos. Modificam-se pelos eflúvios, pelas vibrações, pelas essências desse meio, como o ar pelas exalações, a água
pelos sais das camadas que atravessa. Então ela vem do mar, pelas entranhas da terra, os lençóis freáticos, de acordo com vai passando por essas camadas, ela vai mudando as suas propriedades até sair lá na nascente com outra qualificação. Começa com a água salgada, que a maioria dos vegetais que eu conheço morreria com elas, não todos, porque nós vemos lá nos leitos dos oceanos vidas incontáveis, mas os vegetais da terra firme aqui, regados com água salgada, dificilmente sobrevive. Só quem tem poderes e valores, como Raul Teixeira também lembra-nos, a jovem que orava na água salgada e colocava nas suas plantinhas, as plantinhas não morriam. Ou até orava que a plantinha nascia, crescia, florescia e frutificava em pouquíssimo tempo. Então, esses fluidos não possuem a qualidade definida, porque vai depender das virtudes ou dos vícios de quem os manipulam, do conhecimento e dos valores. Mas as que adquirem no meio onde se elaboram, modificam-se pelos eflúvios dos pensamentos, dos sentimentos desse meio, ou das vibrações desse meio, como o ar pelas exalações, pelas vibrações dos sons e de outros elementos, e a água por esses sais das camadas que atravessa. Conforme as circunstâncias, suas qualidades são como as da água e do ar, temporárias ou permanentes, o que os torna muito especialmente apropriados à produção de tais ou tais efeitos, de tais qualificações ou de tais efeitos. Então nós vamos percebendo que nós estamos no meio ou imersos num oceano de fluidos. O nosso pensamento vai atrair os espíritos conforme pensamos, os nossos sentimentos vai qualificar tanto os espíritos pela sintonia, pelas frequências, pelas vibrações, e modificar os fluidos tanto do que está em torno, dos fluidos mentais perispirituais, e culminar na materialização em nosso físico, que nós chamamos de somatização. Então, conforme as circunstâncias, boas ou más, suas qualidades são como a água ou o ar, como as da água ou as do ar, temporárias, dependendo, ou permanentes. Vai depender, o que é nobre torna-se permanente, o que é menos nobre normalmente é temporário, e que os torna muito especialmente apropriados à produção de tais, que pode ser negativas, ou tais efeitos negativos ou positivos. Sobre o ponto de vista moral, moralmente falando, trazem o cunho dos sentimentos, a qualidade dos sentimentos, a base dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência e de hipocrisia. Mas também pode trazer o cunho de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura, etc. Vai depender de como estamos pensando para interagir com esses fluidos, e quem interage permuta, e quem permuta torna-se aquela realidade, porque ninguém consegue pensar sem interagir, do micro ao macro simultaneamente, consigo e com os demais. Ninguém consegue interagir sem permutar, levar e trazer. E ninguém consegue evoluir sem se relacionar. Isso é um fato. Então, do ponto de vista moral, vou frisar que é o que pensamos, o que sentimos, trazem o cunho, a estrutura, os valores dos sentimentos de ódio, que quer destruir o outro, da inveja, que quer que o outro perca o que possua, do ciúme, que acha que é dono do outro, do orgulho, por querer achar-se mais do que os outros, do egoísmo, querer só para si,
ou da violência, que também quer destruir, ou da hipocrisia, falo uma coisa e vivo outra. E da bondade, então, cunho do bem, que vai ter os sentimentos do bem, da benevolência. Ao invés de maldade, agora vai ser a bondade. Ao invés da maledicência, vai ser benevolência. Ao invés de ódio, agora vai ser amor. Ao invés do processo de ignorância, agora a caridade, que é um processo de autoiluminação. Ao invés de trevas, a luz da autoiluminação. E da doçura, e assim o etc. Fica por sua conta colocar quantas virtudes você conseguir, da esperança, da alegria, da gratidão e tudo mais. Isso do ponto de vista moral, que eu não precisaria do corpo mais diretamente para fazer, porque eu vou usar o pensamento e os sentimentos mais diretamente, a palavra mentalizada ou verbalizada. Agora, sobre o aspecto físico, o que eles vão fazer? São excitantes. De acordo com o nosso pensamento, nosso sentimento, palavra, nós vamos ficar excitados no sentido de eufóricos. Então, vai acontecer algo que vai excitar tanto quem pensa quanto o meio e a quem estamos direcionando. Mas também pode ser calmantes. Eu posso acalmar as situações com esta oração, com esse pensamento, com essa vontade, com esses fluidos. Pode ser penetrantes, eles podem atravessar qualquer elemento, porque se os neutrinos atravessam qualquer corpo da natureza, esses fluidos são mais sutis do que os neutrinos. São eles que fabricam os neutrinos. Então, eles são penetrantes, são adstringentes. Então, adstringentes. Então, eles fazem a contração de uma coisa. Nós podemos pegar as nossas artérias que às vezes estão flácidas, enfraquecidas as paredes, e com esses fluidos nós podemos fortalecer essas paredes e torná-las mais robustas. O sangue que atravessavam sem muita pressão, agora aumenta a pressão. Mas pode, dependendo da situação, gerar a hipertensão também, que vai afinar muito essas artérias nesse sentido. Então, tudo tem o equilíbrio adstringentes, que ele vai contrair a situação, e nós precisamos desse processo de contração e elasticidade para o próprio organismo fazer acontecer, desde os movimentos peristálticos a qualquer realidade no sistema circulatório e tudo mais. Nós podemos usar esse fluido ali adstringente, uma inflamação, por exemplo. Nós vamos contraindo esta estrutura enfermiça e até que ela desapareça também quando sabemos fazer isto. Pode ser irritantes, então o pensamento, a palavra, a atitude do outro pode me irritar ou eu irritar o outro. Pode ser dulcificante, eu posso tornar dócil o meu mundo e o mundo do outro. Pode ser soporíferos, dar sonolência, tanto em quem ora, acalmando-se, pacificando-se, ou quando oramos por alguém, e normalmente quando fazemos o tratamento espiritual, pode ser criança ou adulto, ele dorme e às vezes vai acordar horas depois, no mínimo meia hora, 40 minutos. Pode ser narcóticos, pode ter o efeito de narcótico, entorpecer. Eu aplicar um passe em alguém e a pessoa sair totalmente entorpecida, como se tivesse recebido uma droga, ou às vezes, dependendo do meu organismo, ela pode sair como se fosse alcoolizada. Pode ser tóxico, eu posso intoxicar, principalmente quando ele é usado, combinado lá na moral, para a mentira, a maldade, a maledicência. Esses fluidos tornam-se tóxicos. Só que pode ser reparadores, construtores de novos tecidos, de novas células e assim tudo mais. E pode ser expulsivos, eles podem dispersar outros fluidos mais densos
outras situações e ressignificar a realidade. Tornam-se força de transmissão e de propulsão e etc. Então, torna-se uma força de transmissão porque eu estou viajando com esses fluidos nesse aspecto. E ao mesmo tempo de propulsão. Eu posso direcionar a energia de um passe no coração, que às vezes está enfraquecido, não está bombeando sangue ativamente, e dar essa propulsão nesse processo de transmissão e transfusão de energias, e eu posso torná-lo reparadores das situações, dulcificar a pessoa, dar a ela o efeito de um sono que às vezes não está dormindo, e várias situações. Então vai depender do saber e dos valores de quem os manipula. Então o quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria correspondente aos efeitos que eles produzem. Então, além de todos os vícios, paixões e virtudes da humanidade, também ele vai corresponder aos efeitos que esses vícios, que essas paixões, que essas virtudes vão transformar a matéria de acordo com o ambiente e com as situações que ele vai produzir. Agora o item 18. O espírito encarnado conserva, com as qualidades que lhes são próprias, o seu perispírito que, como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo, porque ele expande, mas irradia ao seu redor e o envolve o próprio corpo, como que de uma atmosfera fluídica. Agora vai depender a qualificação desses fluidos. Dependendo da pessoa, ela pode se sentir asfixiada com seus próprios fluidos, ou simplesmente num estado de êxtase, de algo divino, se a mente, os pensamentos, os sentimentos, tudo convergir para o bem. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos perispirituais, porque o perispírito é o veículo de transmissão do pensamento. Então, o pensamento vai interferir diretamente, vindo da mente, no perispírito. Então, o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos perispirituais, como dos desencarnados, também, que têm os seus perispíritos também. E se transmite de espírito a espírito, pensamento, perispírito, para outro perispírito, para outro espírito. Pode ser de mente a mente também. Pelas mesmas vias, tanto do encarnado quanto do desencarnado. Pensamento refletindo no perispírito, eu encarnado comunicando-se com outros seres, perispiritualmente nessas frequências, e o desencarnado também. E conforme seja bom ou mal esse pensamento, esses fluidos, ele vai sanear ou viciar os fluidos ambientes. Vamos imaginar que tem espíritos não equilibrados no ambiente, quer sejam encarnados ou não, e eu vou comunicar-me com a consciência desses encarnados ou desencarnados, levar essa docilidade, esse equilíbrio, e o ambiente de uma palestra, por exemplo, ou de um ambiente de trabalho, na escola, seja lá onde for, de acordo com as minhas vibrações, com as minhas orações, as criaturas que estão desequilibradas vão começar a respirar a ambiência das minhas virtudes, da energia, da bondade, de tudo que eu tenho de nobre e belo, e daqui a pouco se acalma. Mas se eu entrar na frequência de quem está em desequilíbrio, nós vamos potencializar o desequilíbrio, e daqui a pouco todo mundo se desequilibra no ambiente inteiro. E isso é contagioso, isso contamina, melhor dizendo, aqueles que estão na mesma frequência ou enfraquecidos quando são sugestionados nesses ambientes pestilentos. Desde que estes fluidos se modificam pela própria projeção dos pensamentos do espírito,
seu invólucro perispirítico, a sua roupagem perispiritual, que é parte constituinte do seu ser e que recebe de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos. Há de ainda mais guardar a de suas qualidades boas ou más. Então, o perispírito vai impregnar-se do nosso pensar, do nosso sentir, e se eu não mudo a frequência, ele vai guardar aquilo que foi construído por esse pensamento, por esse sentimento, e sem esquecer que o próprio Kardec, nós já mostramos isso em aulas anteriores, que tanto o perispírito quanto o corpo físico é feito de fluidos. Apenas que aqui o fluido está condensado e no perispírito ele está mais rarefeito. E não tem como ele estar ligado com o corpo físico, molécula a molécula, como nós vamos ver já já, por um microcentro de energia na molécula perispiritual com a física, átomo a átomo, célula a célula, tecido a tecido, e não tem como pensar sem atravessar o perispírito e chegar no físico, porque em milésimo de segundo isso acontece, ou sem lapsos de tempo, como já foi testificado pela ciência acadêmica. Então, os fluidos viciados pelos eflúvios, pelas vibrações, pelas essências dos maus espíritos, podem depurar-se pelo afastamento deles. Então, estamos no ambiente, aqueles fluidos estão perturbados, asfixiantes. Se afastamos os maus espíritos, o fluido que não tem qualidade sui generis volta ao seu estado de origem. Então, cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos, os perispíritos, enquanto o espírito não se modificar por si próprio. Então, não adiantou ele sair daquele meio, ele continua os mesmos com seus perispíritos. Se vibravam negativamente, saiu do ambiente, vão continuar os mesmos. Por mais que o ambiente seja perturbado, saiam os maus espíritos, eles com seus perispíritos vão continuar os mesmos. O ambiente pode ser saneado por outros espíritos com seus perispíritos enobrecidos para sanear a situação. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, eles os assimilam com facilidade como uma esponja se embebe de um líquido. Então, seja encarnados ou desencarnados, porque isso vale para os dois, de acordo com a frequência, com a sintonia, eu sou uma esponja. E nós vamos puxar para o nosso universo psicobiofísico esta energia que não está na frequência enobrecedora, de acordo com as nossas atitudes. Mas eu posso estar no meio de um pântano, à semelhança de uma flor de lótus, meu pensamento diferente, os meus sentimentos também, sem prejulgamentos, com a serenidade, com a compaixão, com todos os valores do bem, da bondade, da verdade, e eu posso estar num ambiente onde muitos estão asfixiados e estar perfeitamente tranquilo, sereno, saudável e feliz. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua irradiação, o perispírito com eles se confunde. Então, de acordo com a nossa expansão, com a nossa radiação, o nosso perispírito vai expandindo e vai se confundindo com esse oceano de fluidos, porque viera deles os nossos perispíritos e os nossos corpos biológicos também. Então, de acordo com essa vibração, essa sutilização, nós vamos nos misturando a esse oceano infindável e, com a frequência, nós vamos assimilando e trazendo também para a nossa realidade ou direcionando para outros que deles necessitam. Então, atuando esses fluidos sobre o perispírito, o perispírito, a seu turno, reage sobre o organismo físico, organismo material, com o que se acha em contato molecular, como nós falamos agora há pouco. E não tem como ser diferente, basta pararmos quando estivermos
fora do prumo e respirar. Respirar, nós estamos respirando o quê? Fluidos. Só que eu mudei o pensamento, eu estou pedindo socorro. Agora, se eu não mudo o pensamento, pode estar Deus e o Cristo presencialmente que não vai me socorrer, porque eu não tenho frequência para assimilar a dádiva ofertada. Porque a nossa consciência está pronta a nos auxiliar, os espíritos também, só que eu tenho que criar a ambiência, a frequência de arrependimento, de querer mudar aquele contexto, para que eu possa assimilar e me recuperar da situação. Então, atuando esses fluidos sobre o perispírito, que é o veículo de expressão do pensamento, este perispírito, a seu turno, ele vai reagir sobre o organismo material, nosso corpo biológico, com que se acha em contato molecular e não tem lapso de tempo, como nós falamos. Ou pode-se medir milésimos de segundo, mas não se achou esse tempo no teste que foi levado a efeito e foi registrado pelo repórter e cientista Greg Braden. Eles coletaram o material genético de alguns doadores, não sei se é o tecido sanguíneo, e colocou-se num laboratório no mesmo prédio. E colocaram os doadores para assistir filme de terror, de comédia, de romance, de drama, e conforme as emoções desses doadores refletiam sem lapso de tempo no material doado que estava sendo examinado. Quer sejam matando o DNA, deformando o DNA dos tecidos doados ou rejuvenescendo-os. Eles colocaram no laboratório móvel os tecidos e foram afastando até 600 quilômetros, segundo alguns. Uns falam que 80, que já é muito, e não tinha lapso de tempo entre a emoção e o reflexo dessa emoção nos tecidos doados. Por isso, pense muito bem antes de pensar, segundo André Luiz. Porque pensou cria, segundo Miramês, e é responsável por sua criação. Então, se os eflúvios são de boa natureza, essas vibrações, essas essências, esses pensamentos, esses sentimentos, o corpo ressente, ele vai sentir uma impressão salutar, se eu mudei a frequência do pensamento. Se são maus, a impressão é penosa e vai adensando de tal modo no corpo físico que vai dando nódulos nos músculos, vai ficando calombos, vai doendo todo o corpo porque os fluidos estão densos e condensados. O colocar o pé no chão, a energia da terra é uma lei natural de equilíbrio, doa quem tem mais, ela vai puxar o mais denso que serve de adubo e doar o que há de mais nobre para o seu próprio crescimento e nos auxiliando com essa doação, equilibra-se rapidamente dessas dores no corpo, abraçando uma árvore, o banho e tudo mais. Se são permanentes e enérgicos, então se repetidamente, seja nobre ou seja negativo, se são permanentes naquele pensamento repetido e enérgico, aquela convicção, esses eflúvios, se forem maus, podem ocasionar desordens físicas, que isso é fato, vai adoecendo o corpo físico. Se forem bons, cura o corpo físico. Não é outra coisa a causa de certas enfermidades, eu diria de praticamente todas as enfermidades. As causas vêm do nosso interior. Deus não criou doenças. Na natureza não existe desequilíbrios de acordo com as leis divinas. O desequilíbrio é dos humanos, que a desequilibra, porque estão em desequilíbrio, e a resposta virá, porque todo efeito tem uma causa, ou cada causa provoca um efeito. Então, os meios onde superabunda, tem uma abundância, um número enorme, os maus espíritos são. Então, os meios onde superabundam os maus espíritos são esses meios onde uma quantidade enorme de maus espíritos, pois impregnados de maus fluidos, esses maus espíritos nesse meio, que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos, como absorve pelos poros do corpo físico os miasmas pestilenciais.
Então, se estivermos num ambiente onde tem criaturas, tanto físicas quanto desencarnadas, vibrando nessas baixas frequências e não temos certa vigilância, e a oração, o pensamento nobre, nós vamos sendo influenciados e contaminados com essas energias negativas ou com esses fluidos perturbados. Assim se explica os efeitos que se produzem nos lugares de reunião, quando os pensamentos se convergem para o bem. Então, uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos. Então, pode ser essa reunião um ambiente acolhedor ou pode ser perturbador. Eu não consigo ficar por lá dependendo dessas frequências. Então, assim se explica os efeitos que se produzem em lugares de reunião. Se for pensamentos de discórdia, ambiente perturbado. Se o foco da irradiação desses pensamentos diversos for harmônico, ambiente acolhedor. Ora, para isso não se faz mister que o pensamento se exteriorize. Então, para isso não se faz necessário que o pensamento se exteriorize por palavras, que o efeito vai ser o mesmo. Quer ele se externe, e eu posso externá-los, quer não, a irradiação existe sempre. O pensamento vai de zero ao infinito, porque ele viaja pelos fluidos, ele não depende de palavras. Se eu imaginar, segundo Kardec, conforme está na obra A Gênese, se eu imaginar matando você e não tive a oportunidade de fazê-lo, eu já fiz fluidicamente. Então, o desastre no meu universo já aconteceu. Agora, em você, se não estava na frequência, não aconteceu nada. Mas no meu universo, eu dilacerei, porque toda violência contra o próximo é dilaceração em si mesmo, conforme Dias da Cruz e Chico Xavier. Agora começamos o item 19, aqui já a partir dessas duas últimas aqui que eu esqueci de mensurar. Prosseguindo, tal a causa da satisfação que se experimenta numa reunião simpática, agora harmônica, animada de pensamentos bons e benévolos. Ali reina uma atmosfera moral saudável. Nós vimos lá a qualidade da moral interferindo nesses fluidos, onde se respira com facilidade, porque está sutilizado esses fluidos. Ali sente-se reconforto, porque está impregnada de eflúvios fluídicos salutares, de vibrações, de essências de algo nobre nesse ambiente. Então agora eu estou numa reunião onde os pensamentos são simpáticos, convergem para o bem comum, e ali todo mundo animado de bons e benévolos pensamentos. Então eu vou me sentir nessa atmosfera saudável, reconfortado. Vou respirar com facilidade e esse reconforto por estar impregnados esses ambientes e esses fluidos de coisas nobres, moral e espiritualmente falando. Agora o item 20. O homem se sente instintivamente, ele sente isso instintivamente, o homem o sente, melhor dizendo, ou dizendo corretamente, o homem quando entra nesses ambientes, o sente instintivamente, é instantâneo ele sentir isso. Visto que procura as reuniões homogêneas, onde os pensamentos são harmônicos e simpáticas, onde sabe que pode aurir, que pode absorver, que pode canalizar para si novas forças morais, podendo-se dizer que ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento, às vezes descompensado, como recupera por meio dos alimentos as perdas do corpo material. Por isso, o Kardec dá um valor à reunião de estudo, como nós vamos ver já já. Fantástico o que vai acontecer numa reunião de estudo. Quem sabe o que acontece numa reunião de estudo jamais vai enfrentar a fila do passe para receber somente o passe.
ou chegar depois da palestra, quando o passe é no final, para receber somente o passe. O prejuízo já foi. Na palestra, que é uma reunião de estudo, vai acontecer toda a assistência necessária, mas não vai acontecer apenas no passe, na reunião de desobsessão ou tudo mais, como nós sabemos. Então, o homem sente instintivamente esse bem-estar nessas reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode aurir, absorver, reequilibrar suas forças morais, podendo-se dizer que ele recupera essas perdas fluídicas gastas pelos pensamentos desordenados, que sofre pela irradiação desse pensamento diariamente, como recupera, por meio dos alimentos, as perdas fluídicas do corpo material. Então agora vamos para a Revista Espírita, que é a tela que eu disse. Então está na Revista Espírita de novembro de 1868, esse artigo é do mês de novembro, parece que é o primeiro artigo. Eu não sei se ele foi publicado, exatamente é um artigo de novembro publicado no mês de dezembro, mas está na Revista Espírita de 1868. Então, assim, pela comunhão de pensamento, os homens se assistem entre si e, ao mesmo tempo, assistem os espíritos e são por eles assistidos. Vamos entender. Então, nessas reuniões, pela comunhão dos pensamentos e a lei do passe doa quem tem mais, os homens se assistem entre si, os encarnados se equilibram. Quem tem mais doa para quem tem menos, e é dando o que recebemos. Quem doa para equilibrar o outro recebe 30, 60, 100 ou 1000 vezes a mais. E, ao mesmo tempo, assistimos os espíritos mais necessitados e somos por eles assistidos pelos mais iluminados, numa reunião de estudos. Quem vai querer, com todo respeito, quem sabe disso, procurar outra coisa senão estudar? Vamos dar só um exemplo. Vamos supor que tem 3 dias de atividade na sua casa espírita. Um é o dia de estudo, o outro é o dia da palestra e do passe, e o outro é da reunião de desobsessão. Melhor, um é o dia de estudo, e às vezes com a palestra, o outro é o dia do passe, e outro é o dia da reunião de desobsessão. E você só pode ir um dia àquela casa. Qual você escolhe? A reunião de desobsessão para afastar os maus espíritos? Ou vai lá para receber o passe? Ou vai no dia para ouvir a palestra e estudar? Não tenho que perguntar, não é verdade? Então você vai no dia de estudos, que você vai ajudar quem está contigo e ao mesmo tempo ser ajudado e tudo mais. A conclusão, algumas telinhas para concluirmos a nossa fala de hoje. Voltamos a Gênesis, capítulo 14, item 20. Quando se diz que um médico opera a cura de um doente por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico tanto quanto sobre o moral. E Kardec não falou por falar, ele foi doutor em medicina, segundo o Dr. Charles Richet e José Herculano Pires. Lecionar medicina ninguém pode duvidar, mas só fala algo semelhante quem ativou, ou melhor, exercitou a medicina. Ele clinicou por algum tempo, segundo José Herculano Pires e o Dr. Charles Richet. Então, ele sabe do que estava falando. Ele estudou biologia, anatomia, fisiologia, N ciências ou muitas ciências correlacionadas. E ele sabe disso, não sabia, ele sabe porque é dele. Então, quando se diz que um médico consciente dessa realidade opera a cura de um doente, por meio de palavras que vai levar esses fluidos que passou pela sua mente, pelos seus sentimentos, por todo o seu universo perispiritual e biológico, e agora o plasma de suas células biológicas e perispiríticas, as suas energias mentais, morais e espirituais, vai interagir
com a completude do ser que busca o socorro e não apenas com o físico. Então agora, por meio das palavras, enuncia-se uma grande verdade, porque está levando a essência do próprio ser, pois o pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores, porque os fluidos são o veículo dos pensamentos, que vai conduzi-los e ele vai levar os fluidos e qualificá-los, que vão atuar sobre o físico da pessoa, quanto sobre a parte moral e, por que não, espiritual. Item 21. Como fugiremos à influência dos maus espíritos que pululam, que está em torno de nós e por onde e por toda parte se insinuam sem serem vistos? Como que nós vamos livrar-nos deles? Então, como fugiremos à influência dos maus espíritos que pululam, que está ali em torno de nós e em toda parte se insinua, nos ambientes aqui e ali, sem serem vistos, porque às vezes não os vemos. Como faremos? E a resposta veio. O meio é muito simples para fazer isso, porque depende da vontade do homem, que traz consigo o necessário preservativo. Mudou a vontade, mudou o pensamento, mudou o pensamento, mudou os fluidos, expulsou os maus fluidos e os maus espíritos, de acordo com a vontade, o pensamento, os fluidos, sentimentos, valores. A invasão, pois, dos maus fluidos, eu estou aqui, de repente o ambiente é invadido pelos maus fluidos, pela presença, às vezes, de maus espíritos, cumpre se lhe oponha os fluidos bons, pela oração, pela mudança do pensamento e etc. Como cada um tem no seu próprio perispírito, porque é o veículo de expressão do pensamento, que é a condensação dos próprios fluidos, visitado pelo próprio pensamento. Então ele tem uma fonte fluídica permanente para fazer, porque quando nós vamos mudando a vibração, o perispírito vai expandindo-se e vai misturando-se com esses fluidos e vai saneando o ambiente inteiro que a gente se encontra. Então, há a invasão, então está diante da invasão desses maus fluidos, então cumpre que se oponha à geração desses bons fluidos, como cada um tem no seu próprio perispírito a fonte fluídica permanente, porque é uma fonte permanente, nós trazemos conosco o remédio aplicável. Aí queremos que o socorro venha de fora, está aqui. A causa e a solução de todos os nossos problemas já está em nós. Finalizando, os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada têm que temer da influência dos maus. Simples assim. O pensamento bom já repulsa ou expulsa os maus. Dois corpos com a mesma frequência não ocupam o mesmo espaço. Então pode estar em frequências diferentes. Agora, nesse sentido, são fluidos, só que são bons e são maus, então não vai ocupar o mesmo espaço. Então mudei o pensamento, já começa a mudança. Começou a respirar mais profundo, já está aumentando a canalização e assim sucessivamente. Fica aí a reflexão. Eu adoro estas aulas sobre o pensamento, sobre a vontade, sobre a mente, o perispírito, todo esse universo dos fluidos, porque é por aí que eu estou viajando há um bom tempo. Eu não estou sem tomar medicação há mais de 30 anos de grátis. Então eu mudei alguma coisa, eu sei que eu tenho um laboratório em mim. Então se a dor está lá na esquina, eu começo a mudar a minha frequência, a mudar os meus pensamentos e assim sucessivamente. E você pode fazer o mesmo. Você não é pior. Todos nós somos bons ou, por escolha, podemos ser menos bons se assim escolhermos. O que veremos na próxima etapa é um enigma por enquanto. Mas veja,
Nós começamos a homenageá-lo na segunda-feira que passou, o Wilson Luiz, que pediu que falássemos sobre a consciência. E assim como a Miranda e outros, a Lucy também. E nós vamos falar sobre a consciência, mas começar com essas telas. Carlos Torres Pastorini, Minuto de Sabedoria 139. A homenagem ao Carlos Torres no início dessa aula e agora no início da próxima também. De nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo que está fora de nós, se não conhecemos a nós mesmos. Somos a causa e a solução de todos os nossos problemas. Sem o conhecimento de si mesmos, de nada valerá. E Miramês, da Revista Espírita, volume 19, capítulo 1, João Nunes Maia, graças a Pamela Ulho. Conhecer-se a si mesmo é a chave preciosa de despertamento dos valores internos, onde o coração é a porta e a consciência a sala de meditação. Por isso, o conhecimento no outro, continuação é aqui, agora que chegou na consciência, que é a nossa sala de meditação. Então, eu conheço a mim mesmo, o si mesmo sou eu. É a chave preciosa do departamento dos valores internos. Com o meu conhecimento, eu vou, com essa chave, com os meus valores, acessar os valores internos. Agora, esses internos é o si mesmo com S maiúsculo. Onde o coração, conhecimento transcendente e amor vivenciado, emocional e mental superiores, é a porta, e a consciência, que é a sequência, a intuição vai me levar à consciência profunda, vai ser a minha sala de meditação. E lá eu vou ficar simplesmente observando e impregnando-me dos valores desta consciência profunda, que é um aglomerado de virtudes, os valores imortais do espírito. Eu vou me abastecer e voltar para vivenciar o que lá busquei. E meditação não se pensa, só se usa os sentimentos para compreender a essência das coisas. E agora da obra Imensidão dos Sentidos, pelo Espírito Hamed, no capítulo 4, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. A essência da espiritualidade é a conexão que se faz com as divinas potencialidades que existem em nossas profundezas, nessa consciência profunda. Cada um de nós é uma sintetização individualizada das forças criativas do cosmos, no plural, quer acreditemos ou não. Filho de peixe é peixinho, filho de gato é gatinho, filho de Deus só pode ser Deusinho. Por isso, Leon Denis dizer que o universo inteiro está dentro de nós e nós existimos no universo inteiro. E Joana de Ângeles, nós somos universos miniaturizados. Então não tem como ser diferente. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se,
interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.